Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à ZAP. Bom, primeiro vou me apresentar. Eu sou Cristiane Zaperini, sou fisioterapeuta. Trabalho com microfisioterapia aqui na casa. Vocês já ouviram falar sobre microfisioterapia? Já. Eu trabalho a parte da memória celular, as somatizações do corpo, né? Uma linguagem mais psicossomática. E a Casa ZAP, ela é na verdade um centro de tratamento de dor crônica, através das terapias integrativas, né? Então nós temos vários profissionais trabalhando com este foco aqui na casa. Tem palestras, eventos, aulas acontecendo sempre, né? Vocês podem curtir lá no Instagram, né? Nos seguir lá no Instagram, curtir o Face. Vocês vão estar sempre recebendo o que está acontecendo na casa, os eventos e as palestras. Mas o nosso foco aqui é sim o tratamento da dor crônica, não só física do corpo, mas do emocional também, do mental também. Porque a gente entende o ser como um todo, aspecto físico, emocional, né, psicológico, mental e espiritual também, né? Então a gente olha com esse olhar integrado. E hoje nós vamos estar aqui batendo um papo com a nossa psicóloga, Ana Costa, tá? Ana Costa é psicóloga com atuação na área clínica e organizacional, com foco em estresse e produtividade, especialista em gestão de pessoas e gestão educacional, e com mais de 20 anos de experiências em grupos terapêuticos vivenciais. Seja bem-vinda. Obrigada. E nós vamos ter aqui, a partir de março, também a terapia em grupo, tá? Que são grupos terapêuticos, então, vai feita essa terapia no grupo. Vai ter grupo à tarde e à noite, né? É um grupo ministrado pela Ana também. Eu vou dar a parte mais vivencial de corpo e ela a parte mais da psicologia, né? Então, esse ano a gente retoma essas atividades de terapia em grupo. Bom, então, Ana, vamos começar? Já que a gente está falando de dor crônica, eu queria que tu explicasse por que tu te interessou por esse assunto de dor crônica. Ok. Bem, Luísa, é uma satisfação, então, ter vocês aqui, ouvir as histórias de vocês, né, que realmente são muito pertinentes, muito verdadeiras, né? Eu sou psicóloga já há 20 anos e já me deparei com muitas espécies de dores, né, na minha carreira, não só dores físicas, como dores sérias, emocionais, e aprendi que a gente não consegue, né, separar isso é corpo, isso é emoção, isso é mente, mas estudei muito a relação sistêmica, né, das nossas histórias. E entendi nesse processo todo que tudo está muito junto, misturado, e que a gente precisa, então, ter um olhar mais abrangente da nossa história, da nossa vida, e que não é por acaso, né? Por que, então, me interessei tanto por esse tema dor crônica? Porque eu também, assim como muitas de vocês falaram, passei por esse caminho, né? Esse caminho por ser psicóloga e profissional da área da saúde, de ter umas baitas orelhas e ouvir muita gente e me dedicar muito mais ao outro por alguns anos da minha vida e muito menos por mim, a ponto de também fazer trabalhos voluntários, também ter muito amor pelo outro e esquecer um pouquinho da minha própria necessidade, por vezes da minha própria demanda, e cheguei num processo então também de dor crônica. Foi muito interessante essa caminhada, porque estava fazendo as contas esses dias. Já faz 5 anos que eu venho nessa descoberta do que é dor crônica, né? E no início eu não sabia que isso era um processo de dor crônica. Eu lembro que eu trabalhava numa indústria aqui em São Leopoldo, trabalhava o dia todo e tinha ali intervalo de almoço, enfim, e eu era e como sou, né, uma pessoa muito dedicada em tudo aquilo que faço. Então, por vezes começava cedo, ia até tarde da noite, trabalhava final de semana, enfim.
dores nos meus pés e dores nas minhas mãos. E ali, naquela época, eu caminhava muito dentro da indústria, né? Pensei, deve ser porque eu caminho muito. Mas aquelas dores começaram a aumentar nos meus pés e eu comecei então a ter que diminuir o meu ritmo de caminhada. E aquilo começou a me incomodar, porque eu sou uma pessoa muito ativa, enfim. E comecei a procurar, né? Digo, vou no ortopedista, ver o que tem nos meus pés e nas minhas mãos. E fui no ortopedista. E ele fez exames, raio-x, e tu não tem nada de osso, né? Teus ossos estão intactos, está tudo bem. Não é possível, mas como dói tanto isso? Daí me deu um anti-inflamatório. Tomei o tal do remédio, passou, né, a dor. Depois que eu tomei, uma semana de novo, o que aconteceu? As dores novamente. Não é possível, o que está acontecendo? Aí fui no médico da empresa. Olha só, doutora, isso é isso e tal, já fui no ortopedista, não é nada. Daí, então deixa eu ver seus exames, e realmente não era. Então, vamos tomar mais de uma semana, então, de anti-inflamatório. Então, vai resolver. Aí, não resolveu, aí fui no ginecologista, aí fui no reumatologista e passei 1 ano e meio buscando o que seriam aquelas dores. E nada eu encontrava nos meus exames que justificassem aquilo. Mas como eu trabalhava muito, não tinha muito tempo também para fazer essas investigações e foi passando o tempo. Até que chegou um momento que quando eu levantava de manhã, aparecia o Robocop. E as dores então começaram a ser mais contínuas. Então eu levantava, tinha que sentar na cama e daí eu comecei a ler, estudar. Não, agora eu vou fazer alongamento. Quando eu acordo, comecei a fazer alongamentos, comecei a ter que cuidar para levantar e ir devagar. Não, isso aqui não está muito certo. Aí comecei a saga de novo de buscar. E buscando, né, essa interpretação do que seria isso, né, cheguei num médico, que era um clínico geral em Ivoti, um doutor maravilhoso lá do hospital, e que então me revirou de cabeça para baixo e fez vários exames, e a suspeita dele era que eu tinha lúpus. Fiquei apavorada, porque eu tinha um histórico na minha família de uma situação reumática bastante difícil, que eu tinha passado 1 ano antes, e aí eu fiquei impactada com aquilo, e ele me disse, agora eu vou te encaminhar então para o reumatologista. E fui no reumatologista, fiz todos os exames novamente, e descobri que eu tinha uma artrite reumatoide. Estava num processo agudo de artrite, e a indicação do médico, então, é que eu fizesse repouso muscular. Eu olhei para ele e disse, mas o que é isso, doutor? Como eu vou ficar repousando o seu trabalho, se eu para ir até o trabalho eu dirijo? Não, tu não vai poder dirigir, eu não podia mais dirigir, não tinha mais, meu carro não é automático, eu precisava dos 2 pés. E eu não conseguia dirigir porque eu estava com uma inflamação tamanha que o anti-inflamatório já não ajudava mais. Tive a sorte de, nesse período, então, estar num período de férias ali, chegando dezembro. Combinei com ele, então, que eu iria para a praia. Fui para a praia, fiquei 20 dias descansando, né, e não contei para ninguém da minha família o que estava acontecendo comigo, somente para o meu esposo, porque ele teria que entender por que eu estava, né, sem dirigir, sem fazer, né, alguns movimentos necessários de ajeitar a casa e de fazer outras coisas. E pensei, né, 20 dias vou voltar ativa, a 1000. Fiquei os 20 dias de repouso, descansando a mente, descansando o corpo. Quando meu marido volta então para a praia me buscar, fiquei com a família. No meio do caminho fomos tomar um café e ele disse, então agora tu leva o carro. E eu, bem faceira, né? Ele estava com o meu carro, inclusive. Eu disse, ok, agora então deixa que eu levo. E quando eu sentei no banco do motorista, liguei o carro e eu não consegui dirigir. E aí, até me emociono quando falo isso, né, gurias? Eu olhei para ele, comecei a chorar e disse para ele, não dá. E voltei então para o caroneiro e comecei a chorar pensando, onde foi a minha independência? Essas coisas são coisas que mexem com a gente, porque geralmente
como, né, vocês falaram antes, nós somos mulheres hoje que vivemos numa sociedade e somos muito ativas, né? Fazemos muitas coisas, produzimos, somos soluções na vida de muita gente. E como que eu não ia dirigir, como eu ia trabalhar? Né? Como que eu ia não fazer mais tudo aquilo que eu fazia? E isso começou a mexer não só com o meu físico, mas com o meu emocional também. E aí eu comecei então a despertar para essa necessidade de olhar para dentro de mim. Reforma íntima, né? É uma reforma íntima e completa. Né? Então eu já tinha voltado, né, para a psicoterapia, porque entendi, né, já tinha entendido que os processos de dores estavam ligados com o meu emocional. Voltei para a psicoterapia, tive que, pela orientação do médico, então rever a minha alimentação, até porque tomando corticoide, né, a gente vai inchando e o corpo vai, né, dando outros sinais, e aí eu consegui, né, adquirir uns quilos a mais também, onde mexe com a nossa autoestima. Tu já está com dor, tu já está no processo de isolamento social, porque a dor faz com que a gente também fique triste, deprimido, para baixo. A gente às vezes não quer mais fazer as atividades que a gente fazia. Aí comecei, né, a tomar medicação severa, porque eu estava realmente precisando. Engordei muito, continuavam as dores, porque não é assim de uma hora para outra que elas passam. E chorava, ficava triste, ia para terapia, falava, colocava para fora. Na época eu lembro que eu tinha 3 oportunidades de trabalho ao mesmo tempo, e eu trabalhava na indústria, trabalhava no consultório, fazia voluntariado, e o médico disse para mim: ou tu cuida de ti, ou tu não vai cuidar mais de ninguém. Eu disse: sério, doutor? Sério. Aí eu reduzi as minhas atividades, fiquei, né, no meu trabalho principal. Comecei a fazer também terapias alternativas, né? Comecei a descobrir a constelação sistêmica, que foi fundamental também nesse processo para mim. Isso é a constelação familiar? A familiar, exatamente, né? A constelação familiar. Cada autor chama, né, de uma forma diferente. E comecei a fazer os exercícios físicos também. No início também com muita cautela, porque eu não podia também estressar muito os meus movimentos. Então precisei achar, né, recursos terapêuticos de diversas áreas para ter um suporte de melhora, que é o que nós buscamos hoje estar levando para as pessoas que estão, né, nesse processo de restauração interna e externa, né? Que é olhar para o seu emocional, mas também olhar para a sua vida física, a sua vida social, a sua vida nutricional, a arte-terapia, o quanto essa questão de cuidar de nós de uma forma sistêmica, com vários olhares, é importante. Na verdade, a dor crônica, ela veio te trazer uma mensagem aí. Para tudo, olha para ti, observa o teu redor, como é que está toda a situação, os aspectos da tua vida. Para, né? A dor crônica vem dizer para. E olha, observa, algo tem que ser mudado. Acho que isso que, né, veio trazer muito forte para ti, né? Conseguiu dar conta desse recado, né? De observar isso tudo, né? Que tipos de terapias alternativas especificamente assim, que tu está fazendo, que tu fez para dor? A constelação familiar, a questão da nutrição, que queria que tu falasse um pouquinho também. Sim, eu lembro que na época eu fiquei 1 ano e meio para descobrir o que eu tinha, e já estava numa fase então de bastante sofrimento. Quando eu descobri, então pensei, não pode ser só medicação, porque quem toma, né, medicação para doenças reumáticas, por exemplo, ou outras dores crônicas, chega um momento da vida da gente que a gente cansa. Tu olha para aquela medicação, e eu tomava na época, né, 3 horários por dia, então era manhã, meio-dia e noite,
E eu já estava saturada de tudo aquilo, que não pode ser só medicação, né? Não pode ser só, né, a psicoterapia, eu preciso buscar outras coisas. E aí eu fui buscar a nutricionista, né? E ali eu fui descobrir, então, o quanto a alimentação traz prejuízo na minha vida. Trazia muito prejuízo, né? Eu, como uma boa pessoa que tinha inflamações no corpo, era uma formiga, né? E o açúcar, então, era algo muito presente na minha vida. Cheguei na nutricionista e ela começou a me perguntar como era a minha alimentação, que eu achava que era super tranquila e super normal. E ela começou a me falar, né, que o leite vira açúcar, né, o carboidrato vira açúcar no teu corpo, e o açúcar, né, ele acaba gerando mais inflamação. E eu comecei a ficar apavorada com tudo aquilo, mas comecei a me conscientizar. Porque o que a gente faz, né? Por vezes a gente vai lá, lê muito, mas a gente não se conscientiza. E aí, com as dores, como a Cris falou, eu precisei parar e olhar para dentro de mim. O que tu quer? Manter o mesmo padrão ou mudar a rota? E eu comecei, então, né, a mudar a rota da minha alimentação com acompanhamento nutricional. Né? Parar de ser aquelas navegadoras de internet que a gente, por vezes, faz, infelizmente, né? E de só com aquilo achar que a gente vai conseguir resolver. Os profissionais estão, né, ao nosso serviço também. E aí eu fui aprendendo que existiam alimentações anti-inflamatórias, que existiam alimentações que não perturbavam tanto o meu fígado, por exemplo, que também conseguiam fazer com que eu tivesse menos dores. O que eu poderia, então, estar casando na minha alimentação para que eu pudesse ter um sono mais tranquilo, mais restaurador, menos ansiedade, né? Então, o casamento adequado da alimentação, as caminhadas foram muito importantes para mim, com orientação também, né? Porque eu sempre dizia, tinha uma reticência com alguns exercícios. Então, fui para a hidroginástica, fui para a caminhada, fui buscar mais atividades ao ar livre, que era o que eu estava precisando naquele momento, uma conexão, né, com a natureza. São vários aspectos, né? Vocês estão vendo, não é algo, uma coisa só. São vários aspectos que precisam ser observados. Mas o primeiro passo que eu vejo, né, Cris, é o acolhimento, né? Quando a Exato. gente se põe no próprio colo e aí começa esse processo. Então a gente fica sempre no medicamento e no médico e não envolvido aquilo. Se dar o direito, né? Poder, né? Tratar com carinho, olhar para aquilo. E também essa decisão, assim, né? Porque daí tu olha para ti, tu diz, eu vou descansar por 20 dias. Ah, mas como? Não vou. Tem essa cobrança também, interna e externa, né? Dessa não permissão. Às vezes olhar para o outro é o certo, olhar para si não. Por isso. Não, mas onde nós estamos, onde nós devemos produzir. Fui professora durante 23 anos, trabalhando em vários setores. Como é que vai parar 20 dias? Exatamente. Parabéns se fizesse isso contigo mesmo. Aí dá a reforma. Nem está valendo a pena. Exatamente. E hoje é muito interessante porque a gente descobre, né, que é um caminho que não tem mais volta, né? A gente precisa continuar se acolhendo, se cuidando e principalmente se amando, né? Então, o aprender a dizer não foi muito importante para mim, porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão acostumadas com aquela dinâmica que a gente sempre teve. E quando a gente diz não, agora vai ser diferente, eles também estranham. Então a gente precisa, né, fazer esse trabalho, esse processo também de como eu vou mostrar para o outro que eu agora estou cuidando de mim de uma forma diferente. Então todo esse processo, ele gera também estratégias na vida da gente. Me passou muito nesse aprendizado que eu tenho tido a questão da humildade, né, de poder reconhecer
eu não preciso mais ocupar esse cargo, eu não preciso mais ser presidente do conselho, eu nem preciso mais ser nada, né? Eu posso abrir mão, né? Então, entra muito essa coisa, né, também da humildade para contigo e para com os outros, dizer, não, outra pessoa pode fazer. Isso não é muito fácil, né? Eu percebo que na minha situação de dor crônica isso é muito forte, porque eu sempre fui líder, né? E aí tem muito disso, a dor crônica vem e tu tem que parar. E às vezes é uma sobrecarga de atividade, uma sobrecarga de responsabilidade, e a pessoa é forte e ela vai dando conta, até chegar a um ponto que transforma o copo, né? Para tudo, né? E olha para isso. Posso falar Delega funções funções. que atrapalham Né? ritmo? Não bate papo aqui. Ela trazendo isso, fiquei me perguntando quais são os tipos de sentimentos que predispõem a dor crônica, tipo culpa, tensão, autorresponsabilidade. Tu chegou a alguma conclusão sobre isso? No meu caso, vinha muito a questão da autorresponsabilidade, né? De me sentir responsável por tudo aquilo que eu tinha de demanda colocado como minha responsabilidade. Eu tenho que dar conta de tudo isso. O sentimento de perfeição também, né? A questão de não basta só fazer, né? Eu tenho que fazer com perfeição. Tenho que ser reconhecida também nos locais que eu estou. Então a autoexigência é muito grande, a autocobrança era muito grande comigo, né? E tem outros processos, como autoestima, como culpa, né? Por não poder corresponder ao que antes eu tinha me proposto. Então são diversos sentimentos juntos. É uma coisa que a gente mesmo cria, né? E por último, né? Gente. E por último, um sentimento de fracasso muito grande, né? Porque eu lembro de um domingo, por exemplo, estar deitada na cama, um domingo ensolarado, chegou meu marido perguntando o que está acontecendo, e eu chorando. E eu dizia, eu não aguento mais de dor. Então, a sensação de fracasso e de tu não poder controlar a dor é muito complicado. E com relação à família, esse sentimento, assim, Com a família de origem, tu diz? isso da tua dor, das pessoas que tu convivia. Isso, a compreensão. Aceitação. Aceitação. Por exemplo, de repente a gente não expressa aquilo que a gente gostaria de ouvir, sabe? Como tu falou do teu esposo, e de repente às vezes a gente, então bom se ele chegasse, vamos conseguir, eu te levo onde tu gostaria. Eu penso assim nesse aspecto, como é que tu lidava, como é que a gente lida com isso? O que acontece, né? A pessoa que ela tem dor crônica, ela pode entrar por dois caminhos. Ou um caminho de muito sofrimento com aquela dor, e geralmente a dor crônica ela é diária, e aí a pessoa se torna, por vezes, um pouco pesada para o outro, porque... E está sendo bem difícil ainda, né? Porque eu estou querendo me livrar, e aos poucos ela está conseguindo entender. Mas não é assim tirar o corpo fora, né? Mas é se dar o direito de não fazer parte daquela história, daquele jeito, porque a decisão de viver daquele jeito não foi minha, não foi de outra pessoa, foi dela, ela é outra pessoa. Só sobrecarga. E aí a gente carrega mais a gente Até se dá conta disso. É um parto, parto, na verdade. É toda a dor, aí tu te dás conta disso, impacta, porque daí tu tens que aprender a andar com as tuas próprias pernas e auxiliar outra pessoa a fazer o mesmo. Eu vejo na história da André uma história muito parecida com a minha. Mães muito fortes, né? Uma tradição matriarca, mas uma matriarca assim, invisível, em que o pai é o soberano, entre aspas. Tem. Sim. E falando de vulnerabilidade novamente, né? Se a gente for parar para ver, e olha que dei conta isso agora, né? Olha a semana que nós estamos, né? A semana que comemoramos o Dia Internacional da Mulher.
E como é cíclico essas questões, né? Porque a mulher, ela passou por vários momentos na sociedade, né? Da fragilidade, da luta, da fuga, da guerra, do ter que se posicionar, do ser novamente aquela esposa que estava dentro de casa cuidando dos filhos, aí a outra geração que foi a profissional, a executiva. Então, todos esses momentos, né, que permeiam a nossa vida e que cada uma tem, né, a sua escolha, a sua história, né? E o preço que se paga por essa história aí também, que fica para as próximas gerações. Exatamente. E aí reflete nas dores. Por isso a importância de a gente se trabalhar hoje, né, para não deixar isso para os nossos filhos. Exato. Permanecer, editar. Hoje a gente pode mudar. Sim. E uma questão uma dúvida, assim, que deve haver, existe um perfil de mulheres, mulheres, sei lá, abrindo para N pessoas para dores crônicas. Tem um comportamento, porque eu percebi que todas que falaram que tinham, eu não tenho nenhuma dor assim, crônica, vamos dizer. Todas, a primeira frase é: sou muito ativa, fiz muitas coisas, entendeu? Olha o é para o um outro. padrão quase, sabe? Então, assim, talvez até a atividade seja para não se ver, né? Não bata tempo, não tem tempo, não vou me olhar. O máximo, né? Então, Esse excesso de responsabilidade. me chama a atenção isso, porque É que também até vendo tem minhas alunas. diversas e dores, né? Por exemplo, se você for ver a questão da fibromialgia, né? Sim. Existem estudos, por exemplo, que diz que o centro da dor das pessoas que têm, geralmente são muito mais mulheres, 7 mulheres para 3 homens, né? Fala que o centro da dor dessa pessoa, ele é muito mais desenvolvido e ela tem, por exemplo, que a pessoa que não tem fibromialgia sente de dor numa situação, qual é o nível de dor que tu tens, né? Para a pessoa que não tem fibromialgia é 3, para quem tem é 7. Então, sabe-se que existe um componente também biológico, né, desse processo. Não é só emocional, não é só as cargas sociais, existe também um componente físico, né? Então, depende muito também da dor que a pessoa traz. E fico pensando no processo de depressão também, né? Que também tem uma carga física, que não é também só emocional, que não é só genética, e tem vários fatores. E as pessoas olham, às vezes, para as doenças psiquiátricas e também não entendem que aquilo também é uma dor crônica, né? Que também gera dores. Às vezes a gente até se pergunta o que veio antes, né? O ovo ou a galinha? A depressão ou as dores crônicas? As dores crônicas ou a depressão, né? Ou a tristeza, ou a ansiedade, né? Eu trabalho muito com indústrias e na indústria a gente vê o quê? Os estresses, a síndrome de burnout, né? E o que veio antes? Foi o trabalho, foi o comprometimento? Então, são perguntas que a gente se faz, né? E que cada um vai ter o seu caminho, a sua história, os seus papéis que desenvolvem, né? E Ana, para a gente terminar, a gente sabe que a dor crônica não é algo que se faz por um tempo e aí parou, né? Não estou curada, é uma evolução do ser, né? Então, eu queria te perguntar assim, como você está hoje e o que você continua fazendo para estar bem? Bem, hoje, falando em questão de medicação, eu não tomo mais medicação todos os dias, né? Eu tomo 2 vezes por semana, uma no domingo, que é uma carga um pouco maior, de medicação para artrite reumatoide, e na terça-feira, que é uma medicação que auxilia com ácido fólico, na verdade, para que eu possa ter o controle, né? Então, não tenho mais dores, né, no meu corpo, nem no quadril, já consigo movimentar minhas mãos, não tenho mais aquele engessamento. Então, fisicamente, está na fase de controle, né, estabilizado. Emocionalmente, continuo fazendo psicoterapia, continuo fazendo exercícios físicos, continuo frequentando um nutricionista, continuo, né, estando com pessoas que me acolhem também com essas mesmas características de dores, enfim, né? Estudando muito mais sobre o assunto. Então, se tu me perguntasse, tu pensa em abandonar alguma coisa? De forma alguma. É um caminho que realmente de autodescoberta que a gente precisa manter, né? Não é uma dependência, mas uma clareza de que eu preciso cuidar de mim,
primeiro, para que eu possa depois, né, exercer a minha profissão, que é uma missão de vida também, né? A psicologia lida com o quê? Né? Geralmente com muitos problemas, né? Com muitas situações. Então, algo que eu tive que aprender foi diminuir a minha carga, por exemplo, horário de trabalho. Né? Antes eu tinha uma carga imensa e hoje eu me permito, né, ter uma carga menor. Então, foi uma reconstrução da minha história. E isso já faz 2 a 3 anos que eu venho, então, reeditando, né, essa história na minha vida. Bom, parabéns. Obrigada. Pela tua caminhada, por essas autodescobertas, pela mudança. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que Eu tenho 2 coisas para falar. Eu queria saber da microfisioterapia, como atua nisso, qual é a base dela. sim. E em relação à psicossomática, se existe algum significado em relação à dor aguda e à crônica, o que elas querem dizer, se tem diferença por ser aguda ou crônica? A micro é uma técnica, né, que veio da França por um osteopata, fisioterapeuta, e a base dela é a embriologia. Né? Então ela vai lá buscar nos tecidos embrionários, né, todo o desenvolvimento, a memória desses tecidos. Então, por exemplo, a gente vai partir de uma leitura do sintoma. O paciente me traz um sintoma, seja uma dor física ou mais emocional, medos, traumas, angústias, ou pode ser algo assim, uma dor de difícil tratamento, uma dor crônica. Então, a micro ela vai trabalhar sobre esse sintoma e vai buscar de onde que está vindo, qual é a origem. Ali eu tenho só um sintoma, a dor é só um sintoma para mim. Então, onde é que está a origem? Ela geralmente está longe do ponto. Né? Mas é com toque, é com conversa? Primeiro eu faço uma avaliação do paciente e depois a gente tem vários mapas, né? Que aí é sim o desenvolvimento todo do embrião, toda a memória, como está no corpo físico, né? Então são vários mapas que eu vou fazendo micropalpações na pessoa e vou achando pontos de bloqueios. E ali eu vou dando estímulo para o corpo para ele se autodesbloquear. Eu só estimulo. Né? Não sou eu que faço, eu só vou lá e digo para o teu corpo, para o inconsciente do teu corpo, para o ser inato, que é inteligente, que é sábio, eu vou lá e digo para ele, desbloqueia. Não é necessário essa memória estar aí. O próprio trabalho celular, não tem a ver com energia. Não tem nada a ver com energia. Não é energético, ele é físico. Da memória que sai. Quanto mais suave o toque, mais efeito eu tenho. Né? Então, assim, a gente vai lá, desbloqueia aquele ponto. Então, esse ponto, esse bloqueio, ele pode vir desde o período intrauterino até a vida adulta. Então, eu posso achar, isso aqui, eu estou 7 anos de idade, tu passou por uma situação assim, assim, assado, e isso pode estar te gerando essa dor no joelho aí. Neurologicamente falando. Na verdade, da memória celular. O meu corpo gravou aquilo e ele está gerando um sintoma. Seja ele no ombro, no joelho, uma coisa está dando meus pés. Ele está trazendo uma dor. Então eu vou lá buscar onde é que está vindo essa dor. Ele está somatizando algo, de algum processo de vida. A gente pode pegar desde o período intrauterino. E é fantástico, porque a hora que tu acha esse ponto, essa data, e estimula, aquilo some que nem uma mágica. Mas não é mágica, porque aquele ponto estava bloqueado e a gente vai lá e desbloqueia. Na verdade, estimula o corpo a ele sim. A auto-reparação, a auto-cura. É uma outra linguagem de tratamento, é uma outra visão. Né? E a gente entende que tudo é muito psicossomático. Para chegar no físico, ele teve que ir para o campo emocional, várias camadas. Né? Aí deve chegar no físico. Eu vou somatizar. Falando em camadas, eu já fiz a microfisioterapia algumas sessões de estudo. Mas eu acho que até foi uma conversa que a gente teve, que a gente falou de camadas, e daí eu fui fazer esse exercício na arte, com camadas de papel. E foi bem interessante. O que acontece? Eu já sei o caminho, mas eu ainda não dou este tempo. Agora eu vou lá e vou fazer, vou rasgar papel e vou colar, rasgar papel e vou colar. É o
o exercício vai me ajudar nessa interiorização. Né? Então, às vezes a gente sabe o caminho. Isso, porque daí tem uma forma também para ser feita. Eu vou lá, desbloqueio, a pessoa entende o processo. Nossa, então é isso vem dali, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Só que ela, para fazer isso, é outra etapa, porque é uma grande evolução na vida toda para mudar um padrão. Né? Então, aos poucos, ela vai olhando para aquilo e fazendo diferente. Parar de olhar. Mas você entende que é um processo, não é assim, então amanhã é tudo diferente, já mudei tudo. Não, é um processo que ela precisa olhar, ela vai ser desbloqueada, aquilo vai estar facilitado para que ela ache outra forma de fazer, mas é um caminho uma vida toda. E cada vez melhor. Então, essa é a evolução do ser, porque ele vai fazendo diferente, vai melhorando cada vez mais. Outra questão importante que eu acho de trazer, né, falando da psicossomática, né, é que nós não adoecemos sozinhos, né? Nós adoecemos num contexto. Então a cura, ela acaba sendo mais rápida, mais potencializada à medida que nós também, apesar de sabermos o caminho, utilizamos, né, o outro nesse processo, porque o outro ele também tem aquele componente, né, de humanidade que nós precisamos da vulnerabilidade, né? Nós não somos um ser único, perfeito. Nós precisamos, né, desta troca. E por vezes, falando de perfil, a questão de eu estar num processo de adoecimento, seja agudo, seja crônico, enfim, ele também está muito ali na questão do isolamento, do estar sozinho. Né? Então, é importante essa troca, essa relação, né? Porque eu não adoeci sozinho, eu também preciso de uma cura, né? Com o apoio do outro. Há pouquinho ela comentou essa questão assim, de que nós nos cobramos nesse sentido, né? Foi uma expressão que usou. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas também, né, em quantos momentos eu fui cobrada, então profissionalmente, por exemplo, falando, né? A gente também não pode fugir um pouco disso, isso é forte, e eu acho que a gente só entende isso quando, ora, tu é funcionário e tu é subordinado, outra hora tu está na liderança e tu tem que dar conta dessa questão, né, do sofrimento que acontece no grupo. E aí também, né, poder contar com o outro, mas também poder fazer escolhas e dizer, não, eu não quero mais essa pessoa aqui na minha vida, não quero mais. Essa que não me faz bem, eu não quero mais. Eu não quero mais esse Não estou falando nem falando de marido, mas falando pensa, de tem pessoas. Justo, tem esse extremo também. Coragem para isso. Coragem, então ao mesmo tempo Eu gosto muito. Outro me ajuda, Eu nem diria assim, a pessoa, né? Eu não quero mais essa relação. Isso aí. Por quê? Porque nós, não é a pessoa, né? Por vezes as pessoas repetem a mesma configuração de relação porque não ainda curou aquele processo que fez a pessoa ter aquela escolha, né? A mudança de emprego, às vezes tem que olhar, não é isso que eu quero, não é essa área da minha vida. Não, eu quero ir, eu quero outra, né? Eu não quero mais esse tipo de relação. O ambiente que tu tá também não é favorável. Eu não gosto desse ambiente, né? Então são várias coisas. Eu estava lendo, não sei se vocês leram, aquela jornalista Alice, que está com câncer de mama, ela fez Fantástico. fantástico que ela escreveu, porque ela fazia todo um trabalho com câncer de mama. Como se ela tivesse tirado a roupa dela assim e se expor. Olha, eu me emociono eu chorei quando li. Eu também. Literalmente. Tem no Instagram, tem... Até esses dias na TV ela acabou falando. Peguei só o final. Aí Ela é Deus jovem, meninos. ela tem 35 anos, ela é linda, tem um filho, então ela seguiu toda a alimentação, sabe? Tudo. Interessante que todo o protocolo, da forma como ela expôs, né? Os meus meninos assistindo, eles disseram, mãe, que mulher de coragem, né? E daí eles disseram, como assim, filhos, né? Mãe, ela é uma repórter. Ela está abrindo a intimidade dela para todo o povo.
Daí eu olhei para eles, filhos, e vocês queriam o quê? Que ela só usasse uma peruca, chegasse e começasse a fazer de conta que nada estivesse acontecendo. Isso está mexendo lá dentro com ela. Quanto quer, pode chorar. Sabe? Mas tem que ser muito corajoso mesmo para Mas se vocês olhar, têm que ver o né? depoimento dela. É, né? Fantástico. Fantástico. Então tá, acho que é isso, né? É isso, né, gurias? Quero deixar então, né, essa história, achei bem legal tu trazeres isso, porque existe uma cobrança, às vezes, do próprio profissional, né? Nossa, sou psicólogo, posso ter tal situação na minha vida, né? Sou professora, posso, né, mostrar a minha vulnerabilidade, enfim, e esse é o momento realmente para a gente olhar para a gente, sim, não sou perfeita, né? Sim, sou vulnerável, e tudo bem ser vulnerável, tudo bem ser gente, né? Para isso tem que ter realmente muita coragem. E falando, né, de Semana da Mulher, gostaria que a gente pudesse pensar como nos presentearemos nesta semana. Aqui já é o primeiro presente. É o primeiro presente, Semana né? de presente. Precisamos nos presentear, nos permitindo, né, ser vulneráveis, ser pessoas, olhando para nós, e que a gente pare de esperar pelo outro, né? Que nós possamos realmente nos presentear. Ok? E muito obrigada pela participação de vocês, nossa, muito rico ter estado aqui, conhecendo vocês, ouvindo vocês e aprendendo com vocês. Obrigada por Obrigada. participação também, tá? Gente, muito obrigada pela presença, tá? Curtam nós lá nas páginas aí, virtuais, para ficarem sabendo aí dos próximos eventos, tá? Já cheio agora em março, tem vários eventos para mulher, biodança também, tem bastante coisa. Tá? Contar conosco. Amém. Fique à vontade de tomar um chazinho, uma aguinha, tá? Para dar uma... Ah, eu já servi aqui uma minha. Obrigada. Deixa eu dar um chazinho, deixa eu desligar. Não, eu deixei